Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer mais um vídeo aqui para vocês sobre o tema do novo livro que estou escrevendo, que é Jesus de Nazaré e seu contexto histórico-cultural. E eu vou trazer um pouquinho para vocês do que eu estou concluindo agora na parte da formação de Jesus, né, e a formação do movimento de Jesus. Então, a formação de Jesus, aqui pensando na questão do Jesus histórico, né? O Jesus histórico é diferente do Cristo da fé, do Jesus mitológico, do Jesus da religião. Aqui é uma visão do Jesus da história, o homem que foi Jesus, que peregrinou pela Galileia. Então, nos evangelhos, a gente tem aí, quando os evangelhos foram escritos, já existia ali uma narrativa teológica de transformando Jesus numa divindade, de transformando Jesus no próprio Deus, né? Como é narrado no Evangelho de João. Essa visão teológica que os evangelhos passam não é uma visão que tem por objetivo ter uma abordagem histórica dos acontecimentos que ocorreram ali na Galileia. Então a gente praticamente não tem registros históricos sobre Jesus, né? As narrativas sobre Jesus a partir depois da morte dele, né? Com os evangelhos, com as cartas paulinas, com publicações que vieram depois, né? Joséfo, que é o historiador judeu do século I, ele faz duas citações sobre Jesus, né? Uma sabemos que foi interpolada, né? Que não foi o próprio Joséfo que escreveu, e a outra, Joséfo cita o irmão de Jesus, Tiago, né? Tiago o Justo. Então, são assim, referências que a gente tem fora da Bíblia, né? Ali mais próximas da época de Jesus. Então, assim, se nós formos pensar em como provavelmente foi a formação de Jesus, a gente vai ter que abandonar, né, aquela visão do Evangelho de Lucas, que aos 12 anos Jesus estava lá no templo discutindo com sábios, com sacerdotes, né? Isso daí é uma narrativa mítica, né? Por que é uma narrativa mítica? Porque se a gente for pensar o contexto ali das terras de Israel, onde Jesus nasceu, ali na Galileia do século I, Jesus era de uma família camponesa, que vivia ali na região da Galileia, onde 99% da população era analfabeta. Então, o familiar, o filho do camponês, ele não tinha uma educação formal, não existiam escolas ali na Galileia, né? Quem tinha o acesso à educação formal, que aprendia a ler e escrever, eram os filhos dos reis, dos sacerdotes, dos escribas, que era a elite. Essa elite aí, 1% é que tinha acesso a essa educação formal. Então, quase que certeza de que Jesus foi um analfabeto, assim como era a grande população ali da classe social dele. Inclusive, no Atos dos Apóstolos, fala, né, que tem um versículo que fala que Pedro e João eram iletrados. Então, sendo ali os discípulos de Jesus iletrados, né, ou seja, analfabetos, eles não teriam condições de escrever os evangelhos, porque os evangelhos foram escritos em grego, né, e muitas décadas depois da morte de Jesus. Então, Jesus e os seus discípulos, eles eram falantes de aramaico, né, e não do grego. Mas, assim, para a gente pensar a formação de Jesus, a gente tem que pensar em alguns aspectos que provavelmente fizeram parte ali daquele contexto em que ele vivia e que isso acabou sendo fundamental na formação dele. Em primeiro lugar, que é a questão da apocalíptica judaica, né? O judaísmo do século I, daquele período de Jesus, era um judaísmo assim, muito marcado por essa experiência, essa expectativa apocalíptica. E o que significa, né? O Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação, né? Então essa ideia que a gente tem hoje em dia, não,
Apocalipse vai ser a destruição do mundo, vai ser, né, uma destruição total. Isso daí é mito. Em primeiro lugar que assim, a experiência apocalíptica, que era aquela literatura visionária, que teria ali visões do que poderia acontecer naquele momento, era para o século I, era para aquele momento histórico, não é para o que vai acontecer 2000 anos depois, né? Então, essa experiência apocalíptica tem a ver com a questão da escatologia. O que é a escatologia? Que são os conhecimentos sobre o final dos tempos, né? O juízo final, como seria esse dia do juízo final. Então, essa apocalíptica judaica, ela tem a ver com um processo de transformação do mundo, de que Deus interviria na sociedade, principalmente na sociedade judaica, e expulsaria, né, os espíritos da maldade, né, ou seja, as pessoas do mal, né, que ali na comunidade dos essênios eles falam dos filhos das trevas, né, eles falam do combate dos filhos da luz contra os filhos das trevas. Então, acreditava-se que Deus interviria na história para fazer essa purificação. Isso tinha a ver principalmente com o quê? Com expulsar os estrangeiros, o Império Romano que dominava Israel e massacrava a população judaica. Então, essa experiência apocalíptica tinha a ver com essa purificação que Deus faria ali nas terras de Israel, expulsando os estrangeiros, expulsando os romanos que dominavam os judeus, e reestabeleceria o seu reino, né? Que o protótipo era o reino de Davi. Então, essa expectativa apocalíptica tinha muito a ver também com a expectativa messiânica, né? De que o Messias seria aquele libertador de Israel, ele se manifestaria para reestabelecer o reino de Israel, né? Então, a apocalíptica, ela está muito presente nessa formação cultural de Jesus. E além da apocalíptica, também o profetismo, né? Porque Jesus também ele tem aí uma influência dos profetas, principalmente os profetas ali do antigo reino do norte, que é ali na Galileia, que aí a gente pode citar a influência de Elias e Eliseu, que são narrados ali na literatura, também nos evangelhos, como aqueles profetas que estão vinculados ali às questões sociais, que eles tinham também ações de milagres, de curas, né? Porque na antiguidade, essa questão da cura, eles interpretavam como sendo um milagre divino, né? Então, eles não tinham uma medicina avançada como nós temos hoje. Então, quando existiam situações desse tipo, eram interpretadas como um milagre. Por quê? Porque a mentalidade do homem da antiguidade é uma mentalidade muito mítica, né? Então, essas influências vão constituir uma formação de Jesus ali como um profeta apocalíptico. Por quê? Porque uma outra grande influência determinante aí na formação de Jesus é o ministério de João Batista, né? Quando Jesus tem o contato com João Batista, é batizado por ele e se torna seu discípulo, Jesus bebe dessas fontes apocalípticas, porque o João Batista ele era um profeta apocalíptico também, e aquele período ali do século I é um período que existem ali muitos profetas ali pregando a vinda do reino de Deus, movimentos de lideranças populares contra o Império Romano. Então Joséfo, que é o historiador judeu, ele fala de Teudas, fala do profeta egípcio, do profeta samaritano, que são assim lideranças populares, como foi a de Jesus, como foi a de João Batista, que tentam expulsar o Império Romano para criar um reino de soberania judaica, né, o reino de Deus. Então Jesus, ele bebe dessa influência de João Batista. Então João Batista, ele prega essa mensagem que arrependei-vos que o reino de Deus é iminente, que a ira do Senhor se abaterá sobre nós, né? Então o João Batista ele realizava o batismo de remissão dos pecados, de arrependimento, que era uma forma de preparar, né, a população para o que iria advir, que era essa intervenção divina, né, que é o que os judeus chamavam do dia do Senhor, né? E Jesus, ele
bebe de toda essa fonte ali com João Batista, né? E principalmente também o que é muito influente ali nesse judaísmo, ali nesse processo cultural que Jesus e João Batista vivem, que são as seitas judaicas, né? Que tinha os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Os saduceus era a classe ali da elite, que eram os sacerdotes, que era a classe política dominante, que se aliava ao Império Romano, né, nessa questão da manutenção da dominação romana sobre Israel. Tinha os fariseus, né, que os fariseus eles tinham esse apego demasiado à lei judaica, eles acreditavam na ressurreição, eles pregavam a Torá oral. Então muitos historiadores defendem que Jesus teve uma grande influência, né, dos fariseus, que no Novo Testamento narra muito ali como se existisse um conflito entre Jesus e os fariseus, que o tempo todo está ali existindo uma conflitiva. Esse conflito, historicamente, não é plausível. Essas narrativas de conflitos cristãos e judeus, né, ou seja, cristãos e fariseus, Jesus contra os fariseus, isso tem a ver com o contexto dos autores quando eles estavam escrevendo, né, os evangelhos ali por volta do final do século I, que naquele momento existia ali um conflito entre cristãos e fariseus, que era no fundo um conflito desses cristãos nascentes com o judaísmo. Mas é muito provável que Jesus tenha tido grande influência do farisaísmo, tanto que as doutrinas do Novo Testamento, a grande maioria são baseadas nas doutrinas dos fariseus, que são o quê? A ressurreição, que é uma doutrina farisaica, que é de influência dos zoroastrinos da Pérsia, a questão dos anjos, dos demônios, do Apocalipse. Todas essas questões que permeiam ali o Novo Testamento são influências das doutrinas dos fariseus, né? Tinha os zelotes, que era um grupo mais revolucionário, que eles pretendiam partir para a guerra armada, para expulsar os romanos a partir do conflito militar, né, do conflito pela guerra. E temos os essênios. Na questão dos essênios, que é uma seita apocalíptica, que eles se retiraram ali da sociedade judaica, eram sacerdotes que se retiraram do templo, né, para ir para o deserto e criaram uma comunidade, que é a comunidade de Qumran, onde foram escritos os famosos escritos do Mar Morto, que foram encontrados ali na metade do século XX, ali em 1949, que esses escritos aí do Mar Morto, que são escritos da comunidade de Qumran dos essênios, eles narram ali regras de como funcionava a comunidade dos essênios, e eles também escreveram ali muitos trabalhos de todo o Antigo Testamento, de toda a Bíblia hebraica. Então foi a descoberta arqueológica mais importante do século XX, que dá a noção de como era o judaísmo daquele período de Jesus, né? E também mostra que o Antigo Testamento, ao longo desses 2000 anos, não sofreu muitas alterações de tradução, né? Esses manuscritos de Qumran mostram que as traduções que a gente tem hoje em dia do Antigo Testamento não sofreu grandes alterações. E existe uma hipótese muito forte de que Jesus possa ter sido um essênio, né? Assim como João Batista. Por quê? Tanto nas doutrinas ali que é possível inferir de Jesus, quanto do João Batista, é possível ligá-los, né, à doutrina dos essênios. Primeiro porque o batismo de João Batista, esse ritual de imersão nas águas, estava presente na comunidade dos essênios. Eles realizavam esses rituais de imersão na água diariamente, antes das refeições. Também quando algum candidato à iniciação na comunidade ele queria participar, ele tinha esse ritual de iniciação pelo batismo e a peregrinação no deserto, porque a comunidade dos essênios em Qumran se localizava no deserto da Judéia. E João Batista ele pregava onde?
no deserto, nas margens do Rio Jordão, né? Então, os evangelhos, vou até ler aqui um trecho do Reza Aslan, que os evangelhos, eles narram, né, essa passagem de Jesus pelo deserto da Judéia, que é onde os essênios pregavam ali, onde era a comunidade de Qumran. Peraí, onde é que está? Os evangelhos deixam claro que, em vez de retornar para a Galiléia depois do batismo, Jesus foi para o deserto da Judéia, isto é, Jesus foi diretamente para o lugar de onde João tinha acabado de sair. Então, assim, é que esse trecho que mostra que os evangelhos, eles são unânimes em falar dessa ida de Jesus para o deserto da Judéia. E a comunidade de Qumran dos essênios se localizava justamente no deserto da Judéia, porque muita gente que fala sobre a possível passagem de Jesus pelos essênios procura hipotetizar que provavelmente isso foi durante a juventude de Jesus, onde não existia ali nenhuma narrativa nos evangelhos que falam claramente sobre a juventude de Jesus. Então, assim, se a gente quiser pegar uma possibilidade de narrativa nos evangelhos, essa saída de Jesus para o deserto da Judéia depois do batismo de João pode ter sido o período em que ele teve contato com a comunidade dos essênios, que ele teve alguma iniciação nos conhecimentos ali dos essênios. Isso não significa que ele se tornou um essênio, ou que quando ele teve um contato com os fariseus, que ele tenha se tornado um fariseu, mas sim que Jesus teve um contato com a doutrina dos fariseus, com a doutrina dos essênios, e essas doutrinas fundamentaram o pensamento e a formação de Jesus na construção do seu movimento. Então, quais são as semelhanças entre a doutrina dos essênios com a de Jesus? Primeiramente, que assim, a comunidade dos essênios, tal como Jesus, era uma comunidade apocalíptica, ou seja, eles aguardavam também para o dia da intervenção, né, do Senhor, o dia do Senhor, em que uma nova ordem seria estabelecida. Eles eram celibatários, né, embora existiam também essênios que eram casados, mas existia ali em grande maioria os celibatários. Jesus e João Batista eram celibatários. Os essênios, para você adentrar na comunidade, você tinha que abrir mão das suas posses materiais e doá-las para a comunidade. Então, eles viviam num regime assim, de igualdade, de distribuição da produção, da alimentação, tudo igualitariamente. E no movimento de Jesus, as pessoas também renunciavam à família, renunciavam às posses materiais, né? Quem seguia Jesus, tanto que tem a passagem lá do rico: mestre, eu quero te seguir, o que eu devo fazer? Doe venda tudo que tem e doe aos pobres, ou seja, questão da renúncia. Também nos essênios tinha a questão da comensalidade, que é o quê? Aquela questão da refeição em comum, a refeição aberta, se ali um momento de comunhão, eles tinham também a refeição messiânica, que é ali o protótipo da Santa Ceia de Jesus. E o movimento de Jesus era um movimento que era baseado na comensalidade também, né? Dessa questão da alimentação, da fartura, aquela metáfora, né, da distribuição, da multiplicação dos pães, dos peixes, tem a ver com essa questão da comensalidade, da igualdade, da justiça. Então, a ordem social que os essênios criaram é muito parecida com o projeto do reino de Deus que Jesus implantou, porque o movimento de Jesus é um movimento baseado no quê? Justamente na questão do reino de Deus. Que é esse reino de Deus? É uma nova ordem social que privilegia principalmente os excluídos da sociedade judaica, né? E era um movimento de oposição ao Império Romano, era um movimento de restaurar o reino de Israel, né? Oposição ao Império Romano, e muito do que a comunidade dos essênios tinha enquanto ordem social, Jesus absorveu, né? E os essênios, eles eram
conhecidos também como terapeutas, ou seja, da questão das curas, né? Eles realizavam curas, eles tinham conhecimento sobre essa questão das curas. E Jesus aparece muito narrado assim como esse curandeiro, e se Jesus tinha algum domínio dessa técnica de curas, seja com ali diversos elementos, raízes, vegetais, uma série de conhecimentos ali da natureza, certamente ele aprendeu isso com os essênios, porque toda essa doutrina de Jesus, esses conhecimentos, não saiu da cabeça dele espontaneamente, ele aprendeu isso em algum lugar. Então essas fontes são os essênios,